No vídeo de hoje eu quero te mostrar por que BB Seguridade é praticamente um fundo imobiliário melhorado. É uma das melhores ações para uma carteira previdenciária e também para quem já investe em fundo imobiliário e quer migrar para ações, não tem essa certa confiança e quer ações mais perenes que pagam melhores dividendos mais constantemente. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. O primeiro ponto para quem busca um ativo para uma carteira previdenciária e já está acostumado com FIIs são os dividendos. Se você for pegar BB Seguridade e comparar com um fundo de papel, por exemplo, mas por que de papel? Porque só em 2023 BB Seguridade teve um resultado financeiro através de juros de 1,6 bilhões. Então tem uma participação relativamente grande na sua receita, reajustado principalmente pelo CDI. Então é como se fosse você comparar, na melhor das hipóteses, com um fundo imobiliário de papel que tem suas receitas principalmente atrelado a dívidas, ou seja, CRIs e CRAs. E o seu LPA, lucro por ação, desde 2016 vem numa crescente, tendo praticamente dobrado em questão de 7 anos. Por exemplo, em 2016 tínhamos um lucro por ação de 2,01, atualmente 3,97. Uma rentabilidade de 100% de crescimento em 7 anos equivale a 10,41% de forma anual. Então teve um bom crescimento nos seus lucros, logo no seu dividendo também. Fora que outro requisito que se assemelha muito é a sua retenção de lucro e seu payout. Então BB Seguridade atualmente está com 72% de payout por causa do programa de recompra de ações que eu vou falar logo mais. Mas gira em torno de 70% até 95% de payout. O último ano foi 87%, 2022 65%, 2021 50% e 2020, um ano atípico, 144%. Podemos dizer que entre 70% a 80% seria o payout entre aspas saudável. Ainda assim, é uma porcentagem menor que um fundo imobiliário que é obrigado por lei a distribuir 95% do seu lucro. Então BB Seguridade, por causa disso, consegue ter um crescimento maior. Sendo que em 2023, comparado aos últimos anos, BB Seguridade teve um crescimento de lucros de 17,5%. Isso comparado, claro, 2021 e 2022. A sua média de dividendos é em torno de 6,8% a 7%. Obviamente que vai depender do preço que você comprar, aí seu yield vai ser muito maior e se formos pegar em dividendos pagos, vem crescendo também desde 2014. Em 2016 o seu dividendo foi de 1,69, em 2023 3,45. Então praticamente também um dividendo 100% maior. Obviamente que por ser ações são empresas, o dividendo varia. O que aconteceu em 2021 pagou somente R$1 por ação. Em questão de dividendos ficou 4,8%. Mas também, se formos pegar a cotação daquela época, em 2021 a seguradora estava por volta de 22, chegou até mesmo a R$23 e chegou a cair a R$19. Fazendo uma conta bem de padeiro mesmo, quem comprou, por exemplo, R$10.000 de BB Seguridade a R$20 em média naquela época, comprou 500 ações, vezes 3,45 que ela pagou em 2023, você recebeu 1.725 de dividendos. Dividido por R$10.000 que você investiu, um yield de 17%, obviamente fora a valorização. Se você investiu R$10.000 e comprou 500 ações, hoje essas 500 ações num preço de R$32,90 valeriam 16.450. Então 6.450 de valorização mais 1.750 de dividendos, 8.200. 82% de retorno comparado aos seus R$10.000 aplicados lá em 2021. Então ações têm esse gap aberto muito mais fácil. Como fundos imobiliários, varia um pouco de cotação, seu principal retorno vai vir dos dividendos. Mas ações, quando você identifica que a ação tem uma assimetria e ela tem perspectivas de melhora, você compra barato, a ação se valoriza e o dividendo cresce junto, você tem um yield muito alto e uma valorização também da ação que você comprou. Um ponto negativo, de fato, é o seu pagamento. Na verdade, vai depender de cada investidor. A grande maioria não se importa com a frequência de pagamentos, a não ser quem investe em fundo imobiliário, que gosta de ver o dividendo caindo todos os meses, mas é mais um efeito psicológico e, na prática, o que vai importar é o retorno total ao acionista. Então, BB Seguridade paga no mês 2 e no mês 8 de cada ano, 2 vezes por ano, pagamentos semestrais. Agora, pegando um excelente fundo imobiliário de papel para comparar com o BB Seguridade, até porque não é nada mais justo, estou escolhendo uma boa ação, tem que pegar um bom fundo imobiliário.
Em questão de cotação padrão, praticamente não se desvalorizou. Na pandemia, todos os ativos caíram e depois o preço mais barato que você poderia ter comprado seria R$ 85. Hoje está por volta de 102, uma valorização de 15%. A questão dos seus dividendos realmente vem crescendo e nos anos posteriores a 2021 foi um dividendo bem fraco. E em questão de dividendos pagos também foi um ano péssimo para dividendos, até porque fundos imobiliários foram um dos principais afetados pela pandemia e 2022 e 2023 acabou pagando um ótimo dividendo. Mas aí que está, o dividendo em 2020 e 2021 caiu de uma maneira muito grande comparado a 2022 e 2023 e a cotação não acompanhou na mesma proporção. Em 2021, o fundo imobiliário era negociado por volta de R$ 90. Então você teria uma valorização no preço de hoje em torno de 10 a 15% e um dividendo 50% menor. Então nesse quesito foi uma assimetria de mercado desfavorável. Outro ponto que você tem que ter muita atenção se formos relacionar com o BB Seguridade é o ponto da emissão de ações. Ou seja, o fundo imobiliário, para conseguir crescer, como ele tem que distribuir 95% do seu lucro, ele precisa adquirir dívidas através da emissão de novas cotas. Mas aí que tem outro problema. Se fosse feita essa emissão num preço que compensaria quem já é acionista, não seria nada mal, porque você aumentaria seu número de ações por um preço mais barato, tendo um ágio nessa operação. E pegando, por exemplo, esse fundo imobiliário, KNCR11, já está na 10ª emissão de cotas. Então, se desde o começo você não quisesse participar dessas emissões de cotas, seu patrimônio seria muito diluído. Então, você é, entre aspas, obrigatório no longo prazo, principalmente quem for viver de renda, participar das emissões de cotas para ter o seu patrimônio, pelo menos não perdendo o poder de compra. Então seriam emitidas 9,9 milhões de cotas, sendo que também eles podem ter a possibilidade de emissão de um lote adicional de 25%, ou seja, mais 2,5 milhões de cotas. E qual que seria o valor? Basicamente, R$ 100,87 é o valor patrimonial. E o fator de proporção acabou sendo 0,17, ou seja, 17% do aumento do número de cotas. Se você tem 100 cotas desse fundo imobiliário, você poderia comprar 17 cotas através dessa subscrição. Então seria uma diluição bem grande, sendo que hoje o preço do fundo estaria em R$ 103,19. Então mesmo que você participou da subscrição, a diluição foi maior comparado ao aumento de cotação, sendo que você foi obrigado a comprar no preço justo, no preço patrimonial, e teve um aumento considerável da base acionária e da base de cotas. Agora, para a BB Seguridade, é o mesmo sentido de subscrições, porém, é um ponto positivo para o acionista, o programa de recompra de ações. Então, eles recompram as ações em circulação, uma porcentagem já definida, e acabam cancelando elas, aumentando o patrimônio da empresa e o valor da ação, e acarretando também um dividendo maior, porque vai ter menos ações para dividir esse patrimônio e esse dividendo. Então, foram recompradas 28 milhões de ações no programa de recompra de ações que está aberto de 2023 até 2025. Compraram a um preço médio de 30,87, então também é um sinal que a ação estava barata nessa época. Foi feito um programa de recompra de ações também em 2015 e 2016. Compraram 3,3 milhões de ações. Então, ao contrário de fundos imobiliários, que cada vez vai aumentando o número de ações, com o BB Seguridade está cada vez diminuindo, é um ativo que está ficando mais escasso e a cotação tende a se valorizar, até porque o patrimônio acaba aumentando. Eu vou fazer uma conta bem de padeiro mesmo, só para entenderem a diferença. Hoje, BB Seguridade tem 2 bilhões de ações no mercado. Então, se BB Seguridade projeta lucrar por volta de 8 bilhões em 2024, mais ou menos a estimativa, com um payout de 70%, então um payout ainda menor, comparado à sua média, iria distribuir 5,6 bilhões de reais em dividendos. Dividido por 2 bilhões de ações, daria um dividendo de R$ 2,80. E esse dividendo de R$ 2,80 dividido por um preço médio de R$ 32,00 daria um dividendo de 8,7%. Agora, como teve o programa de recompra de ações e eles recompraram quase 28 milhões de ações, se formos subtrair o total de ações que temos hoje, porque elas vão ser canceladas, chegaríamos em 1 bilhão 971 milhões de ações. Pegando os mesmos 5,6 bilhões de lucro projetado para ser distribuído aos acionistas e dividindo pelo novo total de ações, chegaríamos num dividendo de 2,84. Dividido por R$ 32,00, um dividendo de 8,8%. Quase 0,2% a mais, simplesmente por essa única compra. Ainda não chegou no fim desse programa de recompra de ações, tem mais da metade para ser feito e podem aprovar outros programas de recompra de ações nos próximos anos.
Então é um dividendo invisível e vai beneficiando principalmente na questão do aumento do dividendo, que combate a inflação diretamente, já que se você for viver de renda, seu dividendo precisa crescer com o tempo. Outro ponto é que BB Seguridade tem um beta muito abaixo do mercado comparado às diversas ações, principalmente de commodities, que está muito atrelado ao Ibovespa. Então o beta dele é 0,65% comparado ao Ibovespa. Então se o Ibovespa acaba caindo, ele tende a cair menos, e se sobe, tende a subir mais. Com uma LPA de quase R$ 4,00 projetado para o próximo ano, uma relação de PL de 8,22 abaixo da sua média. E como eu disse para vocês, o site da Investing já acabou atualizando, tem 1.976 bilhões de ações em circulação. Então aquele número de 2 bilhões já entre aspas não tem mais. E segundo a opinião técnica do site, eles recomendam compra forte. Já os analistas estão em neutro, mas com preço-alvo de 37,46 nos próximos 12 meses, então crescimento ainda de 13%. Tem esse upside, fora esse bom dividendo que ainda vai ser pago. E outro ponto é que ações você aproveita assimetrias de mercado. Isso acontece raramente com fundos imobiliários e a assimetria é muito menor comparada a ações. Por exemplo, hoje BB Seguridade é abaixo da sua média do seu valor patrimonial, muito mais abaixo comparado a um ótimo fundo imobiliário também. O seu PL é bem abaixo da sua média, quase 40% a menos. E como ele está com um lucro de 7,95 bilhões em 2023, projetado por volta de 8 bilhões em 2024, e a sua cotação comparada ao seu lucro há uma distorção muito grande. Então é por isso que BB Seguridade não dá um retorno tão explosivo, um retorno tão alto comparado às demais ações. Foram poucas vezes nos últimos 8 anos que chegou a ter essa diferença no seu lucro com sua cotação. Por exemplo, 2016 não tivemos, cotação estava acima, nem 2017, 2018 muito menos, 2019 a cotação estava muito acima do seu lucro, 2020 também, aí 2021 abriu esse gap, quando o BB Seguridade acabou caindo para R$ 19,00, então foi uma oportunidade muito boa. Aí 2022 se igualou, BB Seguridade chegou por volta de R$ 37,00, aí ultimamente, com seus lucros recordes, a expectativa é para ter o maior lucro da história, custando menos de R$ 33,00. Segundo o seu lucro, era para estar custando quase R$ 39,00. Então poucas vezes nos últimos 8 anos, para bem dizer só 2021 e 2023, tivemos essa distorção positiva para quem deseja comprar a ação. Então você tem uma ação, entre aspas, parecida com o fundo imobiliário, claro que é impactado na sua distribuição de dividendos, que é muito menos regular, mas tem sua receita atrelada principalmente também ao CDI, cerca de 15 a 20%, o restante de suas operações, tem pagamentos constantes e crescentes, e é uma ação muito perene, tão quanto um fundo imobiliário. Então uma ótima ação que não está tão visível no mercado ultimamente. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.